3 histórias assustadoras que vão te deixar arrepiado e duvidando da sua sanidade. A pequena cidade de São Tomás guardava segredos antigos, ecoando através de suas ruas desertas e praças silenciosas. No final de uma rua de paralelepípedos, uma mansão em ruínas se erguia, coberta por musgo e mistérios. O lugar era conhecido como um ponto sombrio da cidade, cercado por boatos de uma tragédia que gelava a espinha. O desaparecimento de crianças, vítimas de um culto que realizava rituais macabros. A estrada em frente à mansão parecia um corredor do tempo, levando os visitantes a um passado obscuro. Diziam que ecos de risadas infantis ainda soavam entre aquelas paredes, mas só quem se atrevia a entrar conhecia a verdadeira história. Luana, uma estudante de jornalismo determinada, teve a ideia de investigar o local. Os olhos brilhantes e o coração pulsando de curiosidade fizeram a mente dela ferver de ideias. Ricardo, o artista introvertido, com um busto pelo obscuro, hesitou, mas a promessa de novos temas para suas obras o atraía. E Felipe, sempre pragmático, tentava manter a razão em meio ao caos crescente que se formava ao redor dos amigos. Quando os 3 chegaram à mansão, a atmosfera pesava como uma neblina densa. As janelas quebradas faziam um som crepitante com o vento, e até a luz do dia parecia hesitar antes de entrar. Eles cruzaram a porta rangente e um arrepio percorreu a pele de Luana. Havia algo aí. Algo que não parecia certo. O cheiro de mofo misturava-se às memórias sombrias daquele lugar. Cada passo reverberava nas paredes, como se a mansão estivesse ouvindo. Descendo um corredor escuro, Luana sentiu uma conexão estranha com aquilo que havia sido perdido. As risadas infantis pareciam chamar, ecoando nas sombras. Ricardo desenhou rapidamente em seu caderno, sem perceber que cada traço o aproximava do horror. Felipe, tentando manter a calma, sussurrou sobre a importância de manterem o foco, mas seus olhos desviavam nervosamente para os cantos escuros. Finalmente, o trio encontrou uma porta secreta, escondida atrás de um armário quebrado. O interior estava repleto de fotos antigas e diários empoeirados que contavam histórias de dor e desespero. Luana começou a ler um diário e um nó formou-se em sua garganta ao perceber que as palavras pareciam vir de alguém que a conhecia. Era como se uma sombra a envolvesse e, mesmo sem querer, ela se sentia conectada àquela criança perdida. Um frio intenso envolveu o ambiente, quando, de repente, as luzes começaram a piscar. Um sussurro gélido rastejou pela espinha de todos. Vocês não estão sozinhos. As paredes pareciam pulsar e os amigos se entreolharam em pânico. As memórias deles agora eram armas. Cada pensamento, cada lembrança tornava-se uma armadilha. A porta se fechou abruptamente, selando seus destinos naquela prisão sombria. Agora, com suas vidas em risco, Luana, Ricardo e Felipe se viam à mercê de uma verdade aterradora. Cada risada, ecoando, os empurrava mais para dentro da escuridão. A pergunta que ressoava em suas mentes era clara e aterrorizante. Quem realmente estava no controle? Com a noite instalada e os ecos do passado reverberando, a luta pela sobrevivência havia apenas começado.
E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade. Você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável, como se a mansão estivesse viva, observando os 3 amigos em seu mais profundo desespero. O sussurro gélido ainda ressoava em suas mentes. Vocês não estão sozinhos! Luana, com o coração acelerado, começou a enxergar contornos de sombras mais definidas. Elas dançavam nas paredes desmoronadas, formando figuras grotescas. Cada risada das crianças desaparecidas parecia brincar com sua sanidade. Precisamos sair daqui! Felipe estremeceu, quebrando o silêncio opressivo. Mas a porta estava selada. As paredes pareciam rir, reagindo à sua agitação. Ricardo, no entanto, estava paralisado. Ele olhava fixamente para uma das fotos empoeiradas no chão. Sua expressão se transformando em horror enquanto Luana se aproximava. Olha isso! Ele apontou tremendo. Ao fitar a imagem, Luana sentiu uma onda de vertigem. A foto mostrava várias crianças, mas uma delas, ela, a semelhança era inegável. Os traços de seu rosto, a mesma expressão inocente. Como isso é possível? A confusão envolveu sua mente como um manto pesado. De repente, um rangido ensurdecedor cortou o ar e a luz piscou mais uma vez. Luana arfou, despertando todos de seu transe. Ricardo balançou a cabeça. Não pode ser, é você! Mas isso não faz sentido. A voz dele estava entrecortada, cheia de pânico. Luana começou a recordar flashes. Uma risada distante. Um olhar que não conseguia identificar. A conexão a apavorava. Antes que pudesse processar tudo, a definição do rosto na foto começou a se desfocar, como se tudo estivesse se movendo. Sussurros aumentaram em volume e intensidade, ecoando ao redor deles. Libere-nos! Uma onda de dor atravessou o peito de Luana. Suas mãos tremiam e o nó na garganta se apertou. E se eu sou a próxima? E se eu estiver presa aqui por causa disso? Ela se virou freneticamente para os amigos. Felipe estava pálido. Ricardo mais do que nervoso. O artista, tomado pela urgência do momento, disparou. Devemos descobrir o que aconteceu aqui. Temos que saber a verdade. Mas enquanto ele falava, outro eco de risadas infantis começou a invadir suas mentes, tornando tudo mais confuso. De repente, uma sombra se projetou sobre eles. Uma figura alta e esquelética, com olhos brilhantes que pareciam penetrar em suas almas. Vocês não devem estar aqui. A escuridão não quer ser descoberta. A voz dela era uma mistura de dor e raiva, e começou a gritar enquanto segurava algo nas mãos, um pequeno objeto brilhante. É isso! É a chave! É o que precisamos para sairmos! Felipe gritou apontando para o objeto na mão da figura. A adrenalina disparou e Luana sentiu que suas pernas se moviam, acompanhadas de um impulso instintivo. Mas antes que pudessem avançar, a figura riu, um som áspero, como se estivesse bem ciente dos planos deles. Quem disse que você tem? Escolha!
Quem disse que vocês não pertencem aqui? Seus destinos já estão selados. Num instante, a realidade ao redor deles começou a girar, como se as paredes da mansão se encurvassem, que se estivessem se desintegrando. Luana tropeçou enquanto tudo ao redor se tornava um borrão. A sombra dançava e eles estavam sendo arrastados para um lugar profundo e escuro. Em meio à confusão, uma revelação estourou na mente de Luana como uma explosão de luz. Ricardo! Você sabe de algo? Não sabe? Ela gritou, e os olhos de Ricardo se arregalaram de choque, antes de seu rosto passar de medo para uma calma sombria. Era como se tudo ali tivesse mudado, como uma máscara caindo. Você não é somente uma estranha neste lugar. Você é parte disso? Você sempre foi. A voz dele estava carregada de algo profundo. Um segredo que ele não havia compartilhado. E a única coisa que Luana conseguiu fazer foi sentir seu coração afundar. O que isso significava? A luta pela verdade ainda não tinha terminado. E a escuridão estava mais perto do que nunca, determinada a reivindicar suas almas. Agora, com um futuro incerto e a dúvida que permeava a relação entre eles. A noite havia se tornado uma armadilha e o que quer que estivesse os observando agora não pretendia deixá-los partir. A sombra diante deles pulsava como se estivesse viva e a realidade girava a cada instante que passava. Luana olhou para Ricardo, cuja expressão calma e serena agora era uma máscara que ocultava uma tempestade. O que você sabe? Ela estava perto de gritar, o medo consumindo sua razão. Felipe já sabia que algo estava errado. O olhar do artista era diferente, como se ele estivesse em outro lugar, em outra realidade. Você precisa entender, começou Ricardo. Mas antes que ele pudesse terminar, a figura sombria ergueu o objeto em suas mãos. Era uma chave. Mas não uma chave comum. A luz tremeluzente refletia os rostos aterrorizados deles. E então tudo desmoronou de uma vez. Vocês não deviam ter vindo aqui. Não deveriam se lembrar. A voz da figura ecoou. Uma mistura de dor e raiva que sacudiu o chão sob eles. Pés deles. Luana sentiu um frio na espinha. Como se um vento gélido tivesse varrido suas esperanças. Ricardo! Felipe gritou, tentando alcançar o amigo. Mas a realidade ao redor deles começou a distorcer. As paredes da mansão se contorciam como se estivessem vivas. E uma onda de dor atravessou o peito de Luana. Como se a mansão estivesse reivindicando algo que ela e seus amigos não compreendiam. No fundo, você nasceu aqui, Luana. Ricardo declarou abruptamente, e a verdade despedaçou o entendimento dela. Você está aqui para liberar aqueles que foram presos, para completar o ciclo. As palavras dele cortaram o ar. Luana balançou a cabeça, negando. Isso não faz sentido. Você está mentindo. Ricardo, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Suas mãos tremiam, mas havia um olhar de determinação em seus olhos. Eu sempre soube você. Nesse exato momento, um grito cortou a escuridão. Era uma voz familiar, uma risada infantil, ecoando com uma malícia inconfundível. Você será um de nós. A sombra começou a concretizar-se, formando a silhueta de várias crianças que se aproximavam. Cada uma mais pálida e condenada que a anterior. As risadas infantis se misturaram a uma cacofonia de sussurros. Libere-nos! Libere-nos! Entretanto, Luana estava paralisada. As crianças pareciam seguissem as memórias dela, momentos da infância que ela havia enterrado. Um festival de imagens, risos e uma dor.
Luana, você é uma delas. Você é uma das crianças que nunca foram encontradas. Ricardo estava quase implorando e, de repente, tudo se alinhou. As fotos, as memórias, a figura sombria, a chave. A verdade estava doendo como 1000 facadas, desnudando o passado que ela não sabia que tinha. Não! Eu não pertenço a isso! Luana lutou contra as lágrimas, mas a partida de seu coração indicava o contrário. Felipe ficou preso entre o pânico e a confusão. Mas e agora? O que fazemos? Ele olhou desesperado para os dois. A presença da figura atormentadora estava mais intensa, como um vulto da morte, o olhar quase predador. Se você não liberar as almas, elas vão continuar aqui. E você também. A voz estava cheia de hostilidade, quase um aviso. Com um movimento, a forma esquelética da figura se aproximou, a chave brilhando com uma intensidade ofuscante. Você sempre foi parte disso. Estamos ligados, Ricardo disse. Também como uma súplica, mas seu olhar inquieto parecia carregar culpa. Luana ficou paralisada, enquanto a enormidade da revelação a esmagava. A figura se inclinou, e aquele momento suspenso se arrastou, como se todas as suas memórias estivessem mudando. A luz era ofuscante, e nas sombras as crianças pareciam reais. Suas faces eram imagens da sua própria infância. Libere-nos, Luana! A eternidade estava diante dela, e quando ela piscou, tudo se apagou. Uma nova realidade estalou ao redor deles. As paredes, agora brancas, revelaram a verdade. Estava ali um antigo lar. Um lar que Luana não conseguia compreender. E enquanto a sombra começava a se dissolver, a voz de Felipe ecoou aterrorizada. Luana, você não poderia ter... Você ainda é uma delas. O silêncio foi ensurdecedor, preenchido por uma revelação que os deixaria marcados para sempre. A luta havia mudado de direção. A busca por respostas se tornara uma corrida pela sobrevivência e pelas verdades que não deveriam ser reveladas. E no coração da mansão, o que restava era o eco distorcido de risadas que bailavam na escuridão. Agora mais próximas do que nunca, a sombra diante deles pulsava como se estivesse viva. E a realidade girava a cada instante que passava. Luana olhou para Ricardo, cuja expressão calma e serena agora era uma máscara que ocultava uma tempestade. O que você sabe? Ela estava perto de gritar, com o medo consumindo sua razão. Felipe já sabia que algo estava errado. O olhar do artista era diferente, como se ele estivesse em outro lugar, em outra realidade. Você precisa entender, começou Ricardo. Mas antes que ele pudesse terminar, a figura sombria ergueu o objeto em suas mãos. Era uma chave, mas não uma chave comum. A luz tremeluzente refletia os rostos aterrorizados deles. E então tudo desmoronou de uma vez. Vocês não deviam ter vindo aqui. Não deveriam se lembrar. A voz da figura ecoou. Uma mistura de dor e raiva que sacudiu o chão sob os pés deles. Luana sentiu um frio na espinha, como se um vento gélido tivesse varrido suas esperanças. Ricardo, Felipe gritou, tentando alcançar o amigo, mas a realidade ao redor deles começou a distorcer. As paredes da mansão se contorciam como se estivessem vivas, e uma onda de dor atravessou o peito de Luana. Como se a mansão estivesse reivindicando algo que ela e seus amigos não compreendiam.
No fundo, você nasceu aqui, Luana. Ricardo declarou abruptamente. E a verdade despedaçou o entendimento dela. Você está aqui para liberar aqueles que foram presos, para completar o ciclo. As palavras dele cortaram o ar. Luana balançou a cabeça, negando. Isso não faz sentido. Você está mentindo. Ricardo, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Suas mãos tremiam, mas havia um olhar de determinação em seus olhos. Eu sempre soube. Você foi uma de nós. Ele hesitou, o peso das suas palavras se acumulando como uma tempestade. A figura sombria então deu um passo à frente e uma onda de dúvidas e inseguranças se espalhou pelo grupo. Olhe para a chave! A voz ecoou. Ela pode libertá-los ou selá-los para sempre. É a sua escolha, Luana. Mas libertar quem? Luana estava confusa. Potes de risos infantis ainda dançando nos ecos da mansão. E foi então que a verdade desmoronou como um castelo de cartas. Felipe, de repente, sussurrou. Luana, você não é só uma criança perdida. Você é a criança. Ele tremia ao dizer isso, como se estivesse tocando em algo sagrado e aterrador ao mesmo tempo. Essas memórias, essa conexão. Você não percebeu? No momento de sua suposta morte, você fez um pacto, uma troca. Você ficou presa aqui. E agora, você precisa decidir entre libertar ou condenar. Aquelas palavras foram como uma faca cravada, cortando o laço que Luana pensava ter com seus amigos. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, a dor subindo pelo peito, subindo até a garganta. Todo mundo olhava com estupefação. A verdade era tão pesada que parecia um peso imensurável empurrando-a para baixo. Em um movimento frenético, a chave projetou um brilho forte que quase a cegou. E naquele instante, um grito cortou a escuridão. Era familiar e terrível. Uma risada infantil ecoando com uma malícia inconfundível. Você será um de nós! A voz sombou, trazendo de volta as memórias de velocidade aterrorizante. Luana não conseguia se mover, paralisada diante da figura sombria que agora estava mais próxima do que nunca. Libere-nos! Libere-nos! As crianças imploravam, suas faces pálidas e desesperadas, parecendo tão reais. O silêncio se instalou. Luana olhou para Ricardo, que tinha se tornado uma figura distante. A desilusão e a amargura pareciam preenchê-lo. Como se uma verdade vergonhosa finalmente viesse à tona. Ele tinha testemunhado a transformação? Ele sabia que ela nunca realmente havia escapado? E antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura esquelética avançou, a chave tremulando em seu controle. Você tem o poder de decidir, mas saiba, se escolher libertá-los, você condenará a si mesma. A pressão era insuportável, como uma tempestade prestes a eclodir. Diminuído pela revelação, Felipe olhou para Luana e os olhos dele eram um mar de medos não ditos. Você realmente tem que escolher, Luana. Não podemos viver entre sombras. Com o coração disparado, Luana levantei a chave e, nesse momento, tudo parecia girar. As risadas, os ecos do passado, tudo se misturou. Os rostos das crianças começaram a se desfazer. E Luana percebeu que seu destino não estava apenas nas mãos dela, mas na conexão que compartilhava com os outros. O peso da verdade se tornou insuportável, e o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A mansão tremeu com uma força quase palpável, como se soubesse que a verdade estava prestes a romper. E você ficaria chocado ao descobrir que Ricardo tinha um plano escondido que envolvia mais segredos do que Luana imaginava. A pergunta que a todos consumia era: e se no final
Eles não tivessem sido amigos desde o começo? Assim, a escuridão espreitava, sempre mais próxima. A mansão tremeu com uma força quase palpável, como se soubesse que a verdade estava prestes a romper. Luana levantou a chave e seu brilho ofuscante cortou a escuridão ao redor. Ela sentiu a eletricidade no ar. Cada criança presa parecia olhar para ela, olhos onde o desespero e a esperança se misturavam. O peso das escolhas aumentava. Libere-os, ou você ficará aqui para sempre. A voz da figura sombrinha, agora mais próxima, ecoava por toda a mansão. Luana respirou fundo. Tinha que decidir. Mas antes que fizesse qualquer movimento, algo inesperado aconteceu. Um estrondo profundo ressoou nas paredes, como se a casa estivesse se revoltando. Felipe gritou: "Cuidado!" A figura sombria hesitou e, num movimento abrupto, a chave caiu das mãos de Luana, escorregando pelo chão coberto de poeira. Felipe se lançou para pegá-la, mas, assim que tocou o objeto, um clarão iluminou tudo ao redor. E a realidade pareceu mudar. As crianças começaram a gritar, não apenas pedindo libertação, mas agora com uma mistura de frustração e fúria. Vocês não podem nos ignorar. Vocês vão pagar. O clima estava em ebulição. Luana sentiu um aperto no peito. A figura sombria tinha mudado. A ira acumulada parecia palpável no ar. E então Ricardo começou a se transformar. Ele não estava mais apenas observando, mas parecia estar se fundindo com a escuridão. Os olhos dele mudaram, adquirindo uma cor sombria. E um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Você sempre foi a chave, Luana. Mas eu sou quem realmente governou aqui. Um choque percorreu a espinha de Luana. O que você está dizendo? Ela não podia acreditar no que estava vendo. Felipe se virou, confuso e assustado. Ricardo, o que está acontecendo com você? Ele é uma parte da escuridão. A figura gritou apontando para Ricardo. Ele pode controlar tudo isso. A revelação atingiu Luana como um golpe. Todas as risadas. Todas as sombras. Tudo fazia sentido naquele momento aterrorizante. Ricardo havia estado por trás das memórias, dos pesadelos. Com o coração disparado, Luana recuou. Você estava nos manipulando desde o começo. A voz dela tremia. A dor da traição era intensa. Estava fingindo ser nosso amigo. Ricardo soltou uma risada fria. Você não entende, Luana. Eu não só sou seu amigo. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Eu trouxe você para casa. E enquanto falava, as paredes começaram a se contorcer, o chão a tremer. Um novo eco de risadas infantis reverberou através da mansão. Felipe se afastou de Ricardo, o medo em seus olhos evidente. Então, tudo isso não passa de um jogo para você? Ele estava sem fôlego, a incredulidade transformando-se em pânico. É mais do que um jogo, Ricardo respondeu, com uma calma perturbadora. Essa casa é minha, e você, Luana, é o meu trunfo. Embora pareça que você vai libertar essas almas, na verdade, você vai nos condenar a todos se não fizer a escolha correta. O ciclo nunca acaba e você não pode escapar de seu destino. Luana olhou para Felipe. O desespero se consolidava em seu coração. Tudo tinha mudado. As risadas agora se tornavam gritos. Os rostos das crianças se distorcendo em uma expressão de dor e raiva.
Ela tinha que escolher, mas o peso dessa escolha estava mais pesado do que nunca. Ricardo, agora um inimigo, se tornara a única força que continha a escuridão. E a pergunta que não parava de ecoar em sua mente era clara: se ele é a verdadeira escuridão, qual será seu destino? Enquanto a casa tremia ao seu redor, as risadas infantis se tornavam gritos altos e desesperados. Luana percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando, e agora ela precisava decidir o que realmente liberaria. Como se soubesse que a verdade estava prestes a romper, Luana levantou a chave e seu brilho ofuscante cortou a escuridão ao redor. Ela sentiu a eletricidade no ar. Cada criança presa parecia olhar para ela, olhos onde o desespero e a esperança se misturavam. O peso das escolhas aumentava. Libere-os, ou você ficará aqui para sempre! A voz da figura sombria ecoava por toda a mansão. Luana respirou fundo, mas antes que pudesse decidir, algo estranho aconteceu. O chão sob seus pés começou a vibrar, o estrondo profundo que reverberava nas paredes. As risadas infantis agora se transformaram em gritos de raiva, como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a eclodir. "Cuidado!" Felipe gritou, enquanto algo se movia nas sombras. A figura sombria hesitou, e num movimento abrupto, Luana viu a chave escorregar de suas mãos, parando bem próximo de Felipe. Ele se lançou para pegá-la, mas assim que a tocou, a luz explodiu em uma intensidade ofuscante. E então tudo ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. Naquele brevíssimo instante, uma onda de energia percorreu a mansão. E os três amigos foram lançados ao chão. Quando conseguiram se levantar, a figura sombria desapareceu. Mas algo tinha mudado. "Luana!" A voz de Ricardo soou estranha, quase melodiosa. Ele não estava mais ao lado deles. Em seu lugar, uma cópia perfeita do artista estava de pé, com um sorriso sinistro nos lábios. Olhos vazios, como um espelho refletindo um abismo. "Vocês nunca entenderão", a nova figura de Ricardo falou, mas a voz soava diferente. Havia uma ecoação de mais vozes misturadas, como se o próprio lugar estivesse sussurrando. O original, agora empalidecido e caindo ao chão, sussurrou: "Ele não sou eu. Ele tomou meu lugar!" Luana olhou para Felipe, a confusão estampada em seu rosto. O que estava acontecendo? Assim que a nova figura começou a se mover, as paredes ao redor começaram a colapsar e as risadas infantis agora eram gritos de desespero. "Vocês pensaram que poderiam escapar? Eu sou a razão pela qual você está aqui, Luana. Sem as memórias, vocês não são nada." A nova figura deu um passo à frente sem aviso. A mansão começou a se transformar. Os móveis desmoronavam. Os tetos serpenteavam e tudo girava. "Ricardo!" Felipe gritou, mas o novo ser apenas riu, um som que fez o estômago de Luana se contorcer. Ele tinha a mesma aparência, mas não era o seu amigo. A atmosfera estava mudando rapidamente. "O que você quer dizer?" Luana perguntou, o coração acelerado. "O que você fez com ele?" "Eu sou o que ele sempre quis ser. Uma entidade que controlava todo este lugar." Os olhos do novo Ricardo brilhavam intensamente, como estrelas em um céu vazio. "Eu manipulei tudo, as memórias, os rituais. Ele é
apenas um eco de um ser que você já perdeu. Aquela revelação atingiu Luana como um soco em cheio. Não! Não pode ser verdade. A cena ao seu redor parecia desmoronar enquanto ela lutava contra a necessidade de compreender. Você não pode ter feito isso. Eu sou o seu destino, Luana. E se não me aceitarem, a escuridão consumirá todos vocês. Uma cena ao seu redor parecia desmoronar enquanto ela lutava contra a necessidade de compreender. Você não pode ter feito isso. Eu sou o seu destino, Luana. E se não me aceitarem, a escuridão consumirá todos vocês. As crianças começaram a dissipar, seus rostos se contorcendo em medo, e a nova figura deu mais um passo em sua direção. Com um impulso de desespero, Luana ergueu a chave novamente. Se você é o verdadeiro mal, então é você quem vai ser liberto. E enquanto as palavras saíam de seus lábios, uma onda massiva de luz explodiu a partir da chave, engolindo tudo ao redor. Um grito ensurdecedor ecoou e a mansão começou a desmoronar de uma vez por todas. E no meio daquela devastação, Luana percebeu que algo estava completamente errado. Ricardo, a verdadeira batalha ainda não começou. O que você... E a realidade mudou outra vez, deixando tudo em suspenso, enquanto os ecos de risadas se transformavam em gritos de alarme e os rostos de quem ela amava desapareciam nas sombras da noite. O que viria a seguir era incerto. Mas uma coisa estava clara: a luta pela verdade ainda não tinha terminado. A mansão tremeu com uma força quase palpável, como se soubesse que a verdade estava prestes a romper. Luana levantou a chave e seu brilho ofuscante cortou a escuridão ao redor. Ela sentiu a eletricidade no ar. Cada criança presa parecia olhar para ela. Olhos onde o desespero e a esperança se misturavam. O peso das escolhas aumentava. Libere-os, ou você ficará aqui para sempre. A voz da figura sombria ecoava por toda a mansão. Luana respirou fundo, mas antes que pudesse decidir, algo estranho aconteceu. O chão sob seus pés começou a vibrar, um estrondo profundo que reverberava nas paredes. As risadas infantis agora se transformaram em gritos de raiva, como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a eclodir. Cuidado! Felipe gritou enquanto algo se movia nas sombras. A figura sombria hesitou e, num movimento abrupto, Luana viu a chave escorregar de suas mãos, parando bem próximo de Felipe. Ele se lançou para pegá-la. Mas assim que a tocou, a luz explodiu em uma intensidade ofuscante. Então tudo ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. Naquele brevíssimo instante, uma onda de energia percorreu a mansão e os 3 amigos foram lançados ao chão. Quando conseguiram se levantar, a figura sombria desapareceu. Mas algo tinha mudado. Luana, a voz de Ricardo soou estranha, quase melodiosa. Ele não estava mais ao lado deles. Em seu lugar, uma cópia perfeita boartista estava de pé, com um sorriso sinistro nos lábios. Olhos vazios, como um espelho, refletindo um abismo. Vocês nunca entenderão. A nova figura de Ricardo falou, mas a voz soava diferente, uma mistura de dor e desprezo. Havia uma ecoação de mais vozes misturadas, como se o próprio lugar estivesse sussurrando. O original, agora empalidecido e caindo ao chão, sussurrou. Ele não sou eu! Ele tomou meu lugar! Luana olhou para Felipe, a confusão estampada em seu rosto.
o que estava acontecendo. Assim que a nova figura começou a se mover, as paredes ao redor começaram a colapsar e as risadas infantis agora eram gritos de desespero. Ricardo! Felipe gritou. Mas o novo ser apenas riu. Um som que fez o estômago de Luana se contorcer. Ele tinha a mesma aparência, mas não era o seu amigo. A atmosfera estava mudando rapidamente. O que você quer dizer? Luana perguntou, o coração acelerado. O que você fez com ele? Estou no controle aqui. A nova figura se retorcia de prazer. Eu sou a razão pela qual você está aqui, Luana. Sem as memórias, vocês não são nada. As palavras foram como facadas, cravadas em seus corações. Aquela revelação atingiu Luana como um soco em cheio. Não pode ser verdade. A cena ao seu redor parecia desmoronar enquanto ela lutava contra a necessidade de compreender. Você não pode ter feito isso. Eu sou o que ele sempre quis ser. Uma entidade que controla tudo. Essa casa é meu lar. Ele começou a transformar a realidade ao redor deles. As paredes se contorcendo como se estivessem vivas. Felipe olhou para Luana, a incredulidade estampada em seu rosto. Então tudo isso foi uma armadilha? Ele estava em pânico, olhos arregalados. O novo Ricardo sorriu. Uma expressão cruel que deixava claro seu prazer na manipulação. Sim, e por favor, não pense que você vai escapar. Vocês pensaram que poderiam se libertar. Vocês estão aqui, com o destino nas mãos, e tudo que gostam será aniquilado a menos que aceitem minha proposta. As crianças começaram a dissipar, seus rostos se contorcendo em medo. E a nova figura deu mais um passo em sua direção. Algo se rompeu dentro de Luana. Uma onda de coragem subiu. E ela gritou. Não! Você não pode nos controlar! Com um impulso de desespero, Luana ergueu a chave novamente. Se você é a verdadeira escuridão, então é você quem vai ser liberto. E enquanto as palavras saíam de seus lábios, uma onda massiva de luz explodiu a partir da chave, engolindo tudo ao redor. Mas antes que a luz pudesse levar a nova figura, uma risada ecoou. Era um som profundo, como se a própria mansão estivesse rindo. Você realmente achou que poderia me derrotar com isso? A corrente de energia que emanava da chave começou a se dispersar, dissolvendo em um manto de sombras. Você foi uma boa distração, Luana. E nesse momento, a verdadeira identidade do novo Ricardo foi revelada. Não era só uma versão corrompida do amigo, era a própria escuridão que haviam tentado combater. Eu sou o que você sempre teme ser. Um calafrio percorreu a espinha de Luana. Você é o que eu sou? Ela gritou, desesperada. A luta pela verdade agora estava em jogo. Nesse instante, o chão começou a se abrir e tudo desmoronou novamente. Gritos e risadas ecoavam enquanto Luana e Felipe foram puxados para o abismo criado por aquele que agora era a essência da escuridão. As risadas se tornaram um eco distante e a realidade flutou por um momento. Decida, Luana, é sempre uma escolha. As palavras do novo Ricardo ecoaram enquanto as trevas as consumiam. E agora, enquanto tudo ruía, a única coisa que restava era a dúvida. Quem realmente estava no controle? A mansão tremeu com uma força quase palpável, como se soubesse que a verdade estava prestes a romper. Luana levantou a chave e seu brilho ofuscante cortou a escuridão ao redor. Ela sentiu a eletricidade no ar. Cada criança presa parecia olhar para ela, olhos onde o desespero e a esperança se misturavam. O peso das escolhas aumentava. Libere-os, ou você ficará aqui para sempre. A voz da
Figura sombria ecoava por toda a mansão. Luana respirou fundo, mas antes que pudesse decidir, algo estranho aconteceu. O chão sob seus pés começou a vibrar, um estrondo profundo que reverberava nas paredes. As risadas infantis agora se transformaram em gritos de raiva, como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a eclodir. "Cuidado!" Felipe gritou, enquanto algo se movia nas sombras. A figura sombria hesitou e, num movimento abrupto, Luana viu a chave escorregar de suas mãos, parando bem próximo de Felipe. Ele se lançou para pegá-la, mas assim que a tocou, a luz explodiu em uma intensidade ofuscante. Então tudo ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. Naquele brevíssimo instante, uma onda de energia percorreu a mansão. E os 3 amigos foram lançados ao chão. Quando conseguiram se levantar, a figura sombria desapareceu. Mas algo tinha mudado. "Luana", a voz de Ricardo soou estranha, quase melodiosa. Ele não estava mais ao lado deles. Em seu lugar, uma cópia perfeita do artista estava de pé, com um sorriso sinistro nos lábios. Olhos vazios, como um espelho refletindo um abismo. "Vocês nunca entenderão." A nova figura de Ricardo falou, mas a voz soava diferente. Uma mistura de dor e desprezo. Havia uma ecoação de mais vozes misturadas, como se o próprio lugar estivesse sussurrando. O original, agora empalidecido e caindo ao chão, sussurrou: "Ele não sou eu, seu rosto!" O que estava acontecendo? Assim que a nova figura começou a se mover, as paredes ao redor começaram a colapsar. E as risadas infantis agora eram gritos de desespero. "Ricardo!" Felipe gritou. Mas o novo ser apenas riu. Um som que fez o estômago de Luana se contorcer. Ele tinha a mesma aparência, mas não era o seu amigo. A atmosfera estava mudando rapidamente. "O que você quer dizer?" Luana perguntou, o coração acelerado. "O que você fez com ele? Estão no controle aqui." A nova figura se retorcia de prazer. "Sou o que ele sempre quis ser, a essência que governa este lugar." E enquanto suas palavras ressoavam, uma linha tênue entre passado e presente começou a se desfazer. Ele sorriu, um sorriso que é preenchido de algo muito além de alegria. Era uma malícia profunda. "Luana, isso é só o começo." Ricardo, o verdadeiro, clamou, sua fraqueza agora palpável. "Ele não é só uma sombra, ele é uma parte de você." Luana estremeceu. A revelação fazia seu coração falhar. "O que você está dizendo?" ela gaguejou, tentando processar o que estava acontecendo. E num instante, uma lembrança turva a atravessou. Rostos de crianças desaparecidas. A sensação de vazio e o eco de risos que não eram só de horror, mas de alegria perdida. "Vocês não podem me vencer, Luana. Esse lugar é um ciclo. Você é parte de tudo isso. E se não liberarem as almas? Se não me aceitarem, a escuridão os engolirá." As paredes pareciam pulsar. As risadas estavam voltando, mas agora eram carentes, implacáveis. Felipe olhou para Luana, o desespero nos seus olhos refletindo dela. "Ricardo, você não." Mas o que antes parecia uma amizade estava se desvanecendo. E então, com um movimento rápido, a nova figura avançou, revelando uma nova forma. Em instantes, a realidade os engoliu, rostos se desvanecendo, e as memórias de Luana tornaram-se confusas. Antes que Luana pudesse entender,
A nova figura ergueu uma mão cheia de sombras. Você não é só uma vítima, Luana. Você é a chave. E se você não tomar a decisão certa, podemos muito bem ser um só. Seu maior medo não é a escuridão, é você mesma. Um grito de horror escapou da garganta de Luana. O peso das palavras dela era opressivo. E quando a luz começou a se esvair, uma onda de lembranças a atravessou. Revelações de segredos de infância, traições e promessas que nunca foram cumpridas. Então, tudo escureceu. As vozes das crianças e o eco de risadas começaram a se fundir em um grito ensurdecedor. E enquanto a realidade se distorcia em volta dela, Luana entendeu. Ela não apenas tinha algo a ver com as almas aprisionadas. A verdadeira escuridão era um reflexo de quem ela realmente era. As paredes tremiam mais do que nunca. E no fundo, ela percebeu que talvez o verdadeiro horror a estivesse observando. Não do lado de fora, mas de dentro dela mesma. A luz esmaeceu e Luana se perguntou quem era a verdadeira inimiga. Ela ou aquele que tomou a forma de Ricardo? A luta pela verdade estava apenas começando. As risadas e gritos se misturavam em um coro distorcido, criando uma cacofonia que quase parecia viva, como se a própria mansão estivesse se alimentando do desespero. Luana estava paralisada, a verdade a consumindo. O que eu realmente sou? A pergunta ecoou em sua mente como um tambor surdo, tomando conta do seu ser. Ela olhou para o novo Ricardo, ou o que restava dele. Seus olhos vazios a hipnotizavam. Você é parte de mim? Você me quer como você? O coração dela batia descompassado. O novo Ricardo sorriu de forma grotesca. Você é mais forte do que pensa. Sempre foi. Você pertence a este lugar. E com essas palavras, um novo conjunto de memórias inundou sua mente. Não apenas suas, mas de todas as crianças desaparecidas. As silhuetas infantis começaram a se materializar ao redor dela. Palavra após palavra, rindo, brincando e implorando. Libere-nos! A escuridão não é o que você imagina. Elas estavam desesperadas, refletindo uma esperança que se mesclava com horror. Libere! Você precisa escolher. O antigo Ricardo temia, seus olhos cheios de dor. Enquanto isso, o novo Ricardo parecia estar se alimentando daquela angústia. Você não compreende, Luana. O poder está em você. Você é a chave da eternidade. Somos um só. A realidade ao redor começou a girar. E Luana, angustiada, gritou: Não! Isso não pode ser verdade! Então uma explosão de luz irrompeu a partir da chave em suas mãos, ofuscando tudo à sua volta. A atmosfera ficou quase elétrica, como se a casa estivesse em chamas. E enquanto o clarão envolvia tudo, uma voz entoou dentro de sua mente uma memória ancestral que não era sua, mas de quem sempre vivera ali. Você foi escolhida. Todos foram escolhidos. Foi então que, em um ato de desespero, Luana levantou a chave para a escuridão, aguardando que aquela sombra se dissipasse. Mas, ao invés disso, um vento forte a atingiu, lançando-a contra a parede. O impacto foi brutal. Tudo parecia girar e, por um instante, a dolorosa realidade desapareceu. Quando Luana finalmente conseguiu se levantar, o que viu a deixou sem palavras. O novo Ricardo, ainda moldado pela escuridão, segurava a chave e olhava para ela com um sorriso triunfante. Veja, Luana, você não é a única com o poder. Eu sou a escuridão que você sempre quis evitar. Você é simplesmente uma versão distorcida de mim. Ele girou a chave e, num instante, a mansão explodiu em luz.
Mas o que aconteceu a seguir, nenhum deles podia prever. As paredes da casa começaram a desmoronar, e as risadas das crianças tomaram um tom sombriamente familiar. Em meio aos escombros, uma verdade devastadora falou. Mais alto do que qualquer grito, as crianças que estavam aprisionadas eram a própria essência de Luana. Cada uma delas era uma parte dela mesma. Memórias deletadas, partes esquecidas. O novo Ricardo riu. Você não pode me derrotar, Luana. Você é eu e eu sou você. Com isso, ele fez um gesto para a escuridão e uma onda de imagens a atingiu. Lembranças de sua infância, momentos de alegria e dor, surgiram como um turbilhão, e Luana teve uma visão clara. As crianças não eram apenas almas perdidas, eram as versões mais puras de quem ela já foi, tragicamente interligadas. Não! Isso não pode ser! Ela gritou. Mas antes que pudesse lutar, o espaço ao redor se desfez em sombras e uma ruga pesada se formou no seio de todo o ambiente. O chão se abriu e Luana caiu, enquanto as risadas infantis voltavam a ecoar, mas desta vez com uma ponta de raiva, um lamento que reverberava em seus ossos. Lá embaixo, a escuridão se moldou em algo mais. Você não escapará de mim, Luana. Todos nós sempre estivemos aqui. E agora você deve escolher mais uma vez. O coração dela parou. O verdadeiro terror não era a escuridão que a cercava, mas a verdade aterradora de que, ao mesmo tempo em que buscava a liberdade, Luana também alimentava aquilo que mais temia. Então, com a escuridão fechando-se ao seu redor e o rugido de um abismo chamando por ela, Luana, se deu conta de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Em um mundo onde a linha entre luz e trevas era indistinta, quem realmente estava no controle? Ela ou a escuridão que pulsava como um segundo coração, repleta de memórias que deveriam ter sido esquecidas? A pergunta flutuava no ar, e a resposta seria a chave para tudo. Luana sentiu seu coração disparar enquanto a escuridão a envolvia. O novo Ricardo rindo como se fosse o próprio eco desta casa maldita. Você nunca poderá escapar de mim, ele gritou. As risadas das crianças, misturadas ao som da sua voz, criaram uma cacofonia ensurdecedora. A casa tremia, como se estivesse viva, pulsando sob a pressão de suas escolhas. Você é parte de mim, e eu sou parte de você. O peso daquelas palavras pesava sobre Luana como uma bola de canhão prestes a esmagá-la. Mas em meio a toda a angústia, uma fagulha de resistência ardeu dentro dela. Ela fechou os olhos e respirou fundo, lembrando dos momentos de alegria e liberdade que sempre haviam existido antes das sombras. Não! Gritou, e com toda a força que conseguia reunir, ergueu a chave. E se eu puder resgatar você? Ouvia-se a sua própria voz, trêmula, mas determinada. Se você é parte da escuridão, então eu também sou a luz. Os ecos das risadas infantis se acalmaram gradativamente, como se a própria casa estivesse esperando por ela. O novo Ricardo. Vacilou, seus olhos piscando de confusão. Você não pode! Eu sou tudo o que você tem. Mas a confiança de Luana se firmava. Não, eu tenho a escolha. E eu escolho libertar cada uma dessas almas. A luz emanada pela chave começou a brilhar mais intensamente, refletindo suas emoções. As risadas começaram a se transformar, tornando-se gritos de alívio e esperanças renovadas. E naquele instante, as paredes da mansão tremeram
e começaram a se desfazer. A casa estava se esborrachando e Luana sentiu um calor envolvê-la, como se as crianças ao seu redor estivessem se libertando. Uma onda de luz gigante preencheu tudo e o novo Ricardo gritou, sua figura desaparecendo em meio às sombras dispersas. Luana caiu de joelhos, ofegante, enquanto o espaço ao seu redor se transformava em um lugar de paz e luz. As crianças dançavam à sua volta, rostos familiares repletos de alegria. Ela reconheceu cada um deles, memórias de um passado que nunca entendeu totalmente. Obrigada, Luana, sussurravam, como se fossem ecos de suas próprias lembranças. A libertação havia deixado uma cicatriz na mansão, mas agora era um monumento à superação. Luana olhou ao seu redor, seu coração leve. Então, girou-se para ver Felipe e Ricardo, que a observavam com expressões de admiração e alívio. — Vocês estão bem? Sua voz tremia com a emoção. — Sim, mas onde estamos agora? Felipe questionou, olhando em volta, enquanto a luz que antes sufocava, agora iluminava o caminho para a saída. Ricardo parecia mais humano, como se a luta interior o tivesse libertado de suas amarras. — Estamos livres, mas a batalha não termina aqui, ele respondeu. Um misto de medo e esperança em seus olhos. Luana assentiu, entendendo que, enquanto a escuridão ali permanecia, pelo menos agora tinha controle sobre seu próprio destino. — Precisamos contar a verdade, disse ela, olhando para seus amigos. Ninguém mais deve passar por isso. Enquanto os três começavam a deixar a casa atrás de si, Luana sentiu uma nova certeza brotando dentro de seu coração. O passado poderia não ter sido moldado por suas escolhas, mas o futuro, o futuro era deles. E assim, em meio à luz que agora os rodeava, Luana percebeu que a verdadeira luta acaba de começar, mas com coragem e união, qualquer sombra poderia ser conquistada. Antes de encerrar, preciso de um momento da sua atenção. Se você se emocionou com essa história, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias inéditas que virão. Não espere nem mais um segundo para esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e nos motiva a trazer mais conteúdo incrível. E eu quero saber de você. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Esta comunidade precisa de verdadeiros fãs como você. Vamos juntos criar mais histórias incríveis!